Meus queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sinto-se abraçados espiritualmente em mais uma tarde em que nós devemos fazer algumas reflexões, já que estávamos até agora refletindo sobre o Evangelho, sobre as preces. Vamos dar continuidade. É sempre com muita gratidão que nós unimos à Tribuna Espírita, sempre com o objetivo de trazer uma palavrinha de incentivo, né, para o estudo da doutrina. A doutrina é libertadora e nos liberta de dogmas, de manias, né, de imaginações, nos coloca na realidade como espírito em evolução. Nós espíritos que somos agora encarnados, se estaremos desencarnados, voltaremos a reencarnar e assim dando continuidade na nossa marcha, evoluindo para a nossa elevação moral. O objetivo do Espírito é a perfeição. Apesar de levar muito tempo, né? Mas sede perfeitos, conforme Jesus nos ensinou. Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Então, enquanto nós não somos perfeitos, nós vamos batalhando para chegar até lá. E esses momentos de reflexão é que nos impulsionam, né, para a nossa melhor. E nada mais do que refletir sobre os ensinamentos de Jesus, né, para que a gente possa buscar esse nosso caminho. Quando nós vimos o Sermão da Montanha, ensinamentos poéticos de Jesus, nós temos na primeira, logo no início, o que nós chamamos de bem-aventurança. Então ele fala: bem-aventurados sois vós, se fizer determinada coisa e como obter as coisas. Né? Bem-aventurados sois vós, seis puros do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. E assim vai, falando isso, e dá a impressão assim que parece uma barganha, né? Eu vou fazer aquilo porque eu vou conseguir isso. Eu vou ser misericordioso porque eu quero conseguir a misericórdia. Mas não é dessa forma, né? Não é como Nero fazia para os gladiadores, né? Ele tinha o misericordioso Nero que dizia: não precisa matar ou mata. Deus não tem esse objetivo conosco, porque Ele só quer que nós tenhamos vida plena. E Jesus nos trouxe os ensinamentos para que a gente possa obter essa vida plena através dos seus ensinamentos. Né? Então, quando ele disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, a gente fica pensando, o que é misericórdia? A misericórdia é a compaixão que nós temos para com os outros. Compaixão. Olha só que palavrinha bonita. Muitas vezes diz assim: eu tenho pena do fulano. Pena não é compaixão. Compaixão é uma ação. É uma empatia com o problema do outro. É quando eu percebo que o outro precisa da minha ajuda, eu vou lá e contribuo, colaboro com aquele irmão que está em necessidade. Porque ter pena é fácil ter pena, mas ele que se exploda. Eu vou viver a minha vida. Então a compaixão ela tem que estar aqui dentro do coração. A misericórdia, ela sai daquilo que nós temos acumulado como tesouro no nosso coração. E aí nós temos uma ação em direção daquele irmão
está caminhando. E não é uma barganha que nós fizemos com Deus. Jesus está trazendo a responsabilidade que nós temos de buscar essa bem-aventurança, de desenvolver dentro de nós isso, porque normalmente nós não temos essa compaixão. Nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que nós achamos só nós que temos dificuldades, só nós que temos problemas. E quando a gente sai de dentro de nós mesmos que avalia o outro, então, tanta gente tem problemas. O que é que nós podemos fazer para contribuir para diminuir aqueles problemas? Porque a gente sabe que na nossa vida nós não temos nem prêmios, nós não temos nem punições. O que nós vamos ter é a consequência dos nossos atos. Por isso que Jesus disse: se vocês tiverem compaixão, obterão a misericórdia. Ou seja, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas quando é que nós vamos ter a misericórdia? Estamos falando da misericórdia divina. Então nós temos que falar com o Espírito. Jesus falava para o Espírito. Eu vou ter a compaixão depois, quando eu desencarnar. Porque a gente sabe que quando nós desencarnamos, que fomos errados na nossa vida, é coisa muito complicada. Nós não vamos compreender a nossa situação, nós vamos ficar perturbados e perturbar os outros, nós não vamos achar que nós estamos mortos, porque nós continuamos vivos e que nós temos que praticar os nossos mesmos atos. Então nós vamos obter todos esses, a compaixão, a misericórdia e tudo aquilo que Jesus falou quando nós estivermos encarnados. Mas nós temos que praticar isso agora, aprender desde já, porque nós reencarnamos exatamente para nós corrigir aqueles nossos débitos para com a lei. Se eu passei tantas encarnações e não tive a compaixão, que eu não pratiquei o bem, eu entrei pelos desvios, então agora nós reencarnamos para ter essa oportunidade. Nós reencarnamos para sermos bons e sermos felizes. E quando nós entendemos que nós estamos reencarnados, e nós aprendemos lá no estudo da doutrina, pela misericórdia divina, nós esquecemos o passado. O esquecimento do passado nos permite que hoje nós convivemos com as pessoas sem recordar aquilo que nós fomos. Porque se nós praticamos o mal numa encarnação, nós matamos, nós roubamos, ou alguém fez isso conosco, nós precisamos ressarcir esse débito, porque nós temos que nos reajustar com aqueles que nós praticamos o mal, ou aquele que praticou o mal conosco, tem que se reajustar. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos sair dessa roda de samsara, né? Nós vamos sempre nascer, morrer, viver, morrer e viver, e casar, e ter filhos, e praticar, e vamos ficar sempre assim. E nós precisamos sair dessa roda. Para sair dessa roda de samsara, conforme diz lá os orientais, nós temos que progredir moralmente. Porque o progresso do espírito não se dá por uma escada, ele se dá de uma forma, ele vai subindo, ele vai aos poucos saindo, praticou um pouquinho de bem, sobe um pouquinho mais, e vai subindo dessa forma, mas sempre nascer, morrer, progredir sempre, conforme nos ensina a doutrina espírita. Então, Deus nos tem misericórdia, nos fazendo esquecer do passado, porque se não fosse assim, imagina nós numa família.
nas famílias são inimigos que às vezes reencarnam para corrigir esses débitos de vidas passadas. Porque se eu estivesse longe, lá não teria muito importância, mas tem que estar ali junto para desenvolver o amor, para se ajudar, para se apoiar, para ter a responsabilidade. E a gente tem, mesmo que sejam diferentes, que a gente tenha certa antipatia, mas a gente ajuda. Porque é filho, porque é pai, porque é irmão, mas a gente vai desenvolvendo isso. Imaginem dois inimigos ferrenhos que precisam resgatar esse débito. Um agora a mãe e outro agora aquele filho. E ele fica no ventre da mãe, recebendo carinho durante 9 meses, todo aquele amor. Nossa, isso acalma aquele coração. Isso faz esquecer todas aquelas mágoas. E depois ele vai vivendo, recebendo todo aquele carinho, todo aquele abraço. E vai continuar recebendo isso. Mas a gente pensa, por que existe tanta antipatia? Parece alguma coisa que não é bem. Eu criei todos os filhos iguais, mas por que um é tão rebelde, o outro é tão bonzinho? Exatamente isso, né? Agora, se nós soubéssemos que aquele foi meu inimigo, não haveria tudo isso, não. Se esse cara me matou, eu vou querer matar também, né? Seria assim. Então, Deus concede essa misericórdia. Veja só que maravilha, a gente esquecer isso para se ressarcir, para ser bom, para ajudar. Então, por que nós não seguimos o exemplo do nosso Pai Celestial, não é? Quando alguém faz alguma coisa para nós, por que nós não temos a misericórdia? Não, tudo bem. Me prejudicou, mas por que eu vou prejudicá-lo também? Não, vou entender que aquele irmão está em dificuldade, que ele precisa também da minha ajuda. E quando eu esqueço isso, eu me impulsiono para ajudar. Mas se eu coloco esse bloqueio na frente, não, me aprontou, agora não faço nada. Nós vamos passar uma encarnação perdendo a oportunidade de ajudar, perdendo a oportunidade de fazer a misericórdia. Por isso que é importante nós compreender os outros conforme são. Por isso que é bom a gente entender. A Joana diz assim, Joana de Anjos, quando eu tenho muita antipatia com alguém, é um sinal de que algo eu preciso corrigir com aquela pessoa. Veja só, que coisa maravilhosa se nós compreendêssemos isso. Mas o que é que nós fizemos? Que sujeito antipático, não quero nem saber da cara dele. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar aquele antipático, opa, algo. Claro, porque se nós sendo que Deus, por misericórdia, fez nós esquecer do passado, só vem aquela antipatia para nos dizer assim, ó, aquele ali foi meu inimigo. Aquele ali me roubou, aquele ali matou, fez uma coisa muito drástica para mim. Porque se fosse assim, eu jamais teria essa oportunidade. Mas vem só apenas uma antipatia. De grátis, né? Então vai ficar mais fácil de me aproximar da pessoa. E se eu compreender isso, aí eu vou estender a mão, vou conversar. Vou tentar descobrir o que é que está acontecendo de errado. E se eu não souber, perdoe. Perdoe. Teve uma oportunidade para uma mãe chegou para o Chico e ela ficava muito preocupada. Tinha um filho, ela tinha um filho que nunca chamou ela de mãe. O rapaz já estava com uns 18 anos e nunca tinha chamado de mãe. Pô, uma mãe que o filho nunca chamou de mãe, deve ser uma coisa triste, né? É muito danado. E foi se queixar para o Chico.
notei que tinha uma coisa errada, né? E o Chico deu a dica para ela. Vocês têm alguns débitos de vidas passadas. É preciso que isso corrija. Mas eu não sei o que é isso. Não precisa saber. Todas as noites, quando ele estiver dormindo, vai chegar lá e diga: eu te perdoo por todos os erros do passado. E peço perdão por aquilo que eu te pratiquei de novo. Porque quando o Espírito, nós estamos dormindo, o Espírito se desdobra, né? E nós podemos bater um papinho com ele, faz. E é assim que ele ensinou. E aquela mãe dedicada, toda noite ali, quando deixava ele dormir, fazia um carinhozinho: me perdoa, meu filho, dos erros do passado, também te peço perdão daquilo que eu fiz, mas quero que a gente resgate esse débito. E quando foi um dia, imagina, né? Alguns 3, 4 meses depois, que o guri se levanta e diz: ô mãe, ele continuou falando, ela não escutou mais, porque as lágrimas vieram dos olhos e ela abraçou o filho. Ali houve perdão. Porque até aquele momento não tinha chamado ela de mãe. E veja como tem técnica para a gente fazer isso. Quando nós temos as pessoas que são antipáticas para nós, que aí tem dificuldade, uma palavrinha calma, não? Às vezes assim, oi, bom dia. Bem discreto. Aquela pessoa antipática que nem te enxerga na rua, passa ali o vizinho que, bom dia. E o vizinho vai ficar de cara feia, nem vai tá bom. Mas insista. Um dia ele vai chegando assim, já vai esperar que a gente dê um bom dia. Porque é preciso que alguém quebre esse gelo. É preciso que alguém tenha coragem. E quem é que vai tomar a iniciativa? É quem tem um entendimento. É quem sabe que isso são coisas que são colocadas na nossa frente, no nosso lado, não por acaso. Mas pela uma oportunidade que nós temos para fazer uma correção. Algo errado. E mesmo que não aconteça nada, se eu fizer a minha parte, eu estou fazendo bem feito. Porque eu tive misericórdia, e aí nós vamos colher esse fruto depois. A misericórdia é a divina graça que Deus nos concede na reencarnação, pelo esquecimento do passado, nos concedendo a oportunidade de entendimento e nos renovar intimamente com novas ações, sem envolver o passado. Recordações nefastas, animosidade, ressentimento, insegurança, mais fácil de serem vencidas pela renovação íntima. Veja que ele está falando, a doutrina espírita tem essa característica, né? Ela não fala assim, vamos fazer com que as pessoas se mudem, se renovem. É sempre a renovação é íntima. Então, pela renovação íntima é que eu vou esquecer os sentimentos, vou perdoar mais, vou vencer as dificuldades. É um recurso divino que a divindade nos faculta, concedendo-nos o esquecimento do passado, a fim de nos perdoarmos no presente, através da reparação de todas as faltas cometidas. Joana de Anjos nos ensina no livro Jesus, a luz da psicologia profunda. Então ela nos traz isso, né? Esses ressentimentos todos que nós temos, essas angústias, essas antipatias, pelo esquecimento do passado nós conseguimos fazer isso. Aí nós também temos que ter esta vontade de esquecermos
aquilo que nos fizeram de errado. Porque quem nos magoa foi ele que nos magoou. Nós temos que pensar em nós. Por que eu estou magoado? Alguém falou alguma coisa tão alta em mim? Se eu estou magoado, é porque alguma coisa mexeu dentro comigo. Então eu tenho, se ele me xingou, me xingou seu feio. E eu fiquei bravo com isso porque eu sou feio mesmo. Então tem alguma coisa feia. Vai dar uma ajeitada aí para mim. Eu chegar dessa forma. Então, quando alguém projeta alguma coisa, é uma sombra que está jogando dentro de nós. E se nós tivermos uma reação contrária, é como fala na física, né? Se nós colocarmos energia sobre energia, ela vai se potencializar. E daqui a pouco explode. Então nós temos que ver algo que está mexendo conosco, é algo que não precisamos nos corrigir. Para que a gente possa se melhorar. Porque Jesus ainda falou para nós assim: se perdoarmos aos homens as faltas que eles cometeram contra nós, o vosso Pai Celestial também perdoará vossas faltas. Mas se não perdoares os homens quando vos ofendem, o vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Veja bem que coisa maravilhosa, o que é a misericórdia? O perdão das ofensas. Então, Jesus já falou isso. Mas só que nós temos o propósito de nós querendo que Deus nos perdoe. Mas antes que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar. Nós só vamos ser perdoados se nós perdoarmos. Por isso que nós começamos a falar que nós somos espíritos. Aqui, se você quiser ofender as pessoas e não perdoar enquanto estiver encarnado, tranquilo. É uma opção. Só que nós vamos desencarnar. Sim. Nós vamos morrer. A gente morre. O corpo se destrói, se transforma em outra energia. Mas o espírito continua vivo. E nós, espíritos, vamos continuar vivos. Nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos. Chegar no mundo espiritual, nós não estamos acostumados a perdoar. E nós vamos para aqueles lugarzinhos mais danados, assim, né? Aquelas zonas moralinas do meio. E daqui a pouco vão aparecer aqui os nossos inimigos. Agora tu está aqui, vou te pegar. E a gente diz: Deus me perdoe. Mas eu não estava acostumado a perdoar, como é que eu quero perdão agora? Isso não é barganha, isso é uma responsabilidade que eu tenho. Porque se eu perdoo, eu vou me libertar desse ressentimento. Porque quando eu me liberto do ressentimento que eu tenho para com os outros, eu vou ter uma ação misericordiosa, eu vou poder fazer o bem pelo outro. Mas se eu não perdoo, não vou fazer o bem. Não faço bem para isso. E se eu não fiz o bem, não vou receber o bem. É uma responsabilidade grande que nós temos. Então nós temos que procurar fazer sempre isso para buscar o ensinamento que Jesus nos disse. Né? Para exercer a misericórdia, nós vamos falar sobre o ódio e o rancor. O ódio e o rancor, eles denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Porque quando nós estamos crescendo moralmente, se nós não esquecemos as ofensas, se nós ainda estamos ressentidos naquilo que nos falam, nós ainda estamos aqui na base horizontal. Porque uma alma elevada, um espírito elevado é um espírito que perdoa, que está acima dos insultos. Então, perdoar
é praticar a misericórdia. Perdoar é uma coisa muito difícil, não é difícil. A gente não tem que ser assim, a pessoa, eu perdoei, então, vem cá me dá um abraço. Não. Perdoar é não desejar o mal para o outro. Me fez uma sacanagem lá, me aprontou, me ofendeu, mas tomara que receba o troco. Não vamos pensar assim. Isso é uma alma que está ainda com a baixa moral. Um espírito elevado, ele já tem um pouco mais de elevação e já está acima disso. Porque, conforme lá na questão 766, no Livro dos Espíritos, Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias da vida de relação. Em todas as nossas atitudes, a nossa forma de nos comportar, de nos relacionar, é algo que Deus nos deu para que a gente possa realmente crescer moralmente. E Jesus ainda nos traz uma coisa mais importante, quando ele diz assim, que nós devemos buscar desenvolver com as pessoas a gentileza e a cordialidade. Quando ele fala, os antigos disseram, não matais, eu porém vos digo, qualquer palavra que ofenda, também nos colocará no julgamento de juízes. Ele nos diz, que desenvolvemos a cordialidade e a gentileza. Pronto. Então nós buscamos a elevação através disso, sendo gentis com as pessoas, sendo cordiais, não falando agressivamente, sempre que puder auxiliar, ajude. Não precisa se oferecer, como se a partir de agora vão me oferecer para ajudar, só para merecer as glórias do céu. Não. Aparece a oportunidade, que eu ajudo, tranquilo. Está com dificuldade? Quer me contar o teu problema? Empresta o ouvidinho, deixa que ela fale. Veja a pessoa do nosso lado. Deixa eu falar. Não interrompa. Você quer aqui. Então nós temos que buscar isso, E veja só que é importante. Deus nos deu todas as faculdades para que a gente busque desenvolver dentro de nós a misericórdia e a compaixão para com as pessoas. A voz, o ouvido, os olhos, enxergando sempre o bom e o belo. É uma coisa que nós temos que fazer pelo nosso irmão, porque quando nós falamos palavras positivas, quando nós olhamos com um olhar bondoso, nós estamos emitindo pensamentos bons, criando uma energia positiva, opção daquele. E que devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Aí está. Então a misericórdia é a ajuda mútua que nós podemos passar para com nossos irmãos. Não precisa ter grandes ajudas. Quem pode ajudar com grandiosidade, faça com grandiosidade. Quem pode fazer com pequenas coisas, faça com pequenas coisas. É simples. E para a gente saber mais ainda, diz que nenhum homem tem as faculdades completas. Nenhum de nós temos as faculdades completas. Até nas nossas funções nós precisamos disso. Se não ficamos doentes, nós precisamos do médico. Já não conseguimos nos curar sozinhos. Se nós temos problema no nosso carro, na nossa bicicleta, na nossa moto, nós precisamos do mecânico, do eletricista. Então nós sempre dependemos do outro, assim como nós podemos
auxiliar, nós vamos ser auxiliados. Então, dentro de todo esse envolvimento que nós temos, nós temos que compreender. Deus nos permitiu ter isso, as nossas tendências voltadas a isso, para auxiliar aquele irmão que está em necessidade. Então, quando nós estivermos desenvolvendo uma função, né? Como é bom de chegar a ver lá na enfermaria e ver aquela enfermeira tratando as pessoas com carinho, né? Com jeito, com delicadeza. Está fazendo a coisa certa. Ela tem uma faculdade e está sendo cordial, está sendo gentil. Não é o contrário daquele que a gente chega lá e já, né? Porque a alma elevada, o espírito em elevação, ele busca fazer as coisas corretamente. E quando nós quisermos sabermos se nós estamos no caminho certo, nós vamos buscar também outro ensinamento que diz assim, conheça-te a ti mesmo. Saber como é que nós estamos agindo. Nós estamos nesse caminho, nós estamos sendo misericordiosos, nós estamos sendo gentis, cordiais. Na questão 937, Santo Agostinho, que está no seu livro Reflexões, diz assim, fazei como eu fiz enquanto estava na terra. Quando eu botava minha cabeça no travesseiro, eu dava uma pensada com a minha consciência, passava em revista tudo aquilo que eu fiz durante o meu dia. Aí eu perguntava para mim, será que eu fiz tudo o que foi possível para auxiliar o outro? Será que eu não desagradei ninguém durante o meu processo? E se eu tiver uma consciência do que eu sou, do rigor que nós temos que ter conosco mesmo, depois a gente descobre que fez de errado e corrigiu. Porque São Luís também nos ensinou, sede mais severo com os vossos erros e mais suaves com os erros dos outros, para não julgar os outros. Porque se nós julgarmos os outros, nós vamos ser julgados também. Então não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Então nós buscando essa trilha que Jesus nos ensinou, nós buscando os seus exemplos, o seu ensinamento, certamente nós vamos conseguir ser espíritos mais elevados, ser pessoas melhores. Porque não basta apenas nós vivermos. Nós temos que buscar valorizar a nossa vida. Tem muita gente que diz assim, não, mas a vida é curta. A vida não é curta nada, a vida é longa. A nossa existência que a vida ela tem, né? 100 anos, 90 anos, 100. Mas nós temos várias existências e várias encarnações. E aí, nessas encarnações, é que nós vamos começando a buscar a nossa elevação moral. Ser misericordiosos é uma delas, conforme Jesus nos ensinou. E tem outras mais, porque é importante que nós tenhamos na nossa mente que nós temos que buscar o entendimento e ter a verdade de ser melhor, encontrando os ensinamentos do Espírito e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos tão envolvidos, mas tão envolvidos em ter, em obter, que nós nos esquecemos de ser. Então, no momento em que nós deixemos um pouco de lado, nós temos que buscar os benefícios biológicos, aquilo que nós precisamos do nosso corpo. Mas também temos aquele momento de refletir o que é que nós estamos fazendo na nossa existência. Nós estamos sendo úteis para as pessoas que estão junto conosco, para a sociedade, ou nós estamos tentando ser úteis só para nós mesmos? Aí é egoísmo. E quando nós pensamos nisso, nós vamos repetir um pouquinho. Nós não somos só matéria, nós somos espírito. E o espírito precisa ser elevado através da sua qualificação moral. Por isso é que nós trazemos esses assuntos para a nossa reflexão. E hoje, agradeço a atenção de todos, porque nós estamos com o tempo estourado.
e que só tenhamos oportunidade para despertar um pouquinho desta vontade de buscarmos o conhecimento para sermos pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado.